raça alienígena. Horas depois do primeiro dia da UA, o sol se põe devagar. A praia, a mesma onde Izuku treinou antes do exame da UA, e também onde enfrentou a Agile, agora está quase deserta. O vento carrega um cheiro de maresia e metal, lembrando as ruínas deixadas pela batalha. Izuku está sentado sobre um bloco de concreto, com roupa simples e os cabelos bagunçados. Ao lado, o Megatrix repousa em seu pulso, com o visor piscando de forma lenta, quase como se respirasse. Izuku, pensando, aquele cara Grey, o que ele quis dizer com somos mais parecidos do que imaginar? O Megatrix não para de registrar leituras estranhas. Passos firmes na areia. Grey Altron surge à distância, vestindo roupas simples, e expressão calma. Izuku se levanta, força um sorriso nervoso. Grey, obrigado por vir. Achei que esse lugar seria tranquilo para conversar. Grey sorri levemente. Bom lugar. Eles se cumprimentam. Um aperto de mão rápido, mas no instante em que tocam, o Megatrix emite um bip agudo. O visor brilha por um segundo, mostrando o símbolo. Antes de se apagar, Izuku franze o senho. Esse símbolo, o que é isso, Grey? Respira fundo, é complicado. Longo de explicar e complicado como, o que, exatamente? Bem, vou te explicar. Izuku fica em silêncio. Então pode começar com o básico, Grey. Eu sei. Izuku e Grey estão sentados sobre uma pilha de entulhos, olhando o horizonte. Izuku, posso te perguntar uma coisa? Claro, Grey. Você sabe o que são os biometais? Izuku franze a testa, tentando lembrar-se da mensagem do Dr. Light. Um pouco. O Dr. Light, ele mencionou algo sobre isso. Disse que usou o modelo W como fonte de energia pro Megatrix. E que foi inspirado numa cientista chamada Ciel Grey. A cena, olhando para o chão, então é isso mesmo, o seu Megatrix é mais especial do que eu imaginei. Os biometais são entidades tecnológicas criadas no fim de uma era. Cada um deles carrega a essência, o código mental e energético, de heróis lendários conhecidos como Reproids. Eles não são apenas máquinas, são memórias vivas. Existem vários modelos. Cada um herdou habilidades únicas. Eu, por exemplo, tenho o biometal A. O modelo 10º representa o equilíbrio, energia, resistência, coragem. Modelo Z é o espírito da lâmina e da vontade indomável. O modelo H domina os ventos e a velocidade dos céus. O modelo F é o fogo e a força destrutiva. O modelo L controla a água e a fluidez. O modelo T é precisão e sombra, um caçador invisível. E o modelo O representa a destruição, um poder que representa a aniquilação. Izuku observa, fascinado, quase hipnotizado. Então cada biometal é um pedaço de alguém que existiu antes. Exato. E quando um humano compatível se conecta a um deles, nasce um novo escolhido, um descendente. Assim criando um Megamerge. E o seu? Você também tem um biometal, certo? O que é um modelo A? O modelo A é diferente dos outros. Ele tem a capacidade de copiar os dados genéticos e energéticos de inimigos, replicando suas habilidades e formas resumidamente, e como se transforma no próprio inimigo. Mas no meu caso há um problema. Qual o problema? Eu não possuo o biometal físico. O verdadeiro modelo A foi levado. O que restou foi apenas sua essência digital, um fragmento de consciência que vive dentro de mim. Grey, pelo menos você consegue me ouvir. Grey fecha os olhos por um instante, tentando silenciar a voz. Ele fala comigo o tempo todo. Às vezes me guia. E quando eu uso o Megamerge, consigo acessar apenas 50% da força total do modelo A. Izuku fica em silêncio, com um misto de espanto e empatia. Metade do poder de um biometal, e ainda assim foi impressionante no arremesso de bola. Isso é incrível, Grey. Grey sorri levemente. Incrível ou perigoso? Depende do ponto de vista. O Megatrix começa a emitir uma luz azulada e intensa, reagindo à presença de Grey, como se estivessem tentando se sincronizar. O Megatrix está reagindo a você, não é a mim. Será que está reagindo à essência do modelo A que está dentro de mim? Reconhecimento parcial detectado. Origem: biometal A. Dados incompletos. 49% integridade. Grey e Izuku trocam um olhar surpreso.
Então isso foi um diagnóstico. Provavelmente, ele pegou suas leituras e escaneou seu poder. Tenho que admitir interessante. Izuku observava atentamente, os olhos cheios de curiosidade. Então, como você sabe de tudo isso, Gray? Perguntou, intrigado. Foi o modelo a quem me contou. Respondeu com calma. Izuku piscou, surpreso. Sério? Então ele pode conversar com você, tipo uma voz na cabeça. Sim. Só eu consigo ouvi-lo. Às vezes pareço louco falando com ele. Izuku leva a mão ao queixo, refletindo. De repente, seus olhos brilham como uma ideia. Espera aí, e se eu conseguisse ouvir também? Gray ergue uma sobrancelha. Como assim? Talvez o Megatrix consiga criar conexões de dados, explicou Izuku, empolgado. Se o modelo está dentro de você em forma digital, talvez eu possa criar um link entre nós. Assim eu também poderia falar com ele. Gray fica em silêncio por alguns segundos, pensando. Você acha que isso é possível? O Megatrix brilha em resposta. Análise concluída. Conexão de dados. Viável. Requisito. Contato físico com o espelho para sincronizar frequência. Izuku sorri. Parece que vai funcionar. Gray respira fundo. Com um clarão azul prateado, ativa sua transformação. A energia do modelo a envolve seu corpo, e a voz artificial ecoa brevemente. Transformação. Modelo A, online. Gray se aproxima. Ele estende a mão sobre o Megatrix sem hesitar. O Megatrix pisca intensamente, um feixe de luz se forma entre os dois, e uma série de dados e circuitos digitais passa em alta velocidade. Link estabelecido. De repente, uma voz surge de dentro do Megatrix. Ei, garoto. Está me ouvindo? Ah, parece que o canal está aberto. Izuku arregala os olhos, surpreso. Então, você é um modelo A? O próprio. E finalmente posso falar sem usar o Gray como rádio ambulante. Gray revira os olhos, meio divertido. Ele é assim mesmo. Fala mais do que devia. Izuku ri pela primeira vez naquele dia, o clima finalmente ficando mais leve. A praia, silenciosa e tranquila, agora era palco de uma amizade que começava a se fortalecer, uma conexão entre eles, mas, acima de tudo, entre dois garotos que carregavam mundos dentro de si. Izuku logo encara Gray o modelo A. Espera aí, agora que eu pensei. Como você conseguiu o modelo A, Gray? Antes que o garoto pudesse responder, uma voz digital ecoou entre ambos. Deixa que eu conto essa, Gray. Gray suspira. Tudo bem, manda ver. Izuku volta a atenção para o brilho azul que emanava do Megatrix. Lembro que vocês falaram que isso tem alguma coisa a ver comigo, não é? Mais do que você imagina, garoto. Respondeu o modelo A. Tudo começou muito antes de eu conhecer o Gray. Fui capturado. E outros como eu, X, Z, H, F, L, P. Nós fomos presos em cápsulas. Eles estavam estudando nossas estruturas, extraindo energia, copiando nossos dados. Izuku arregalou os olhos. Isso parece ser horrível. Era assim. Continuou o modelo A voz ganhando um tom grave. Lembro-me das vozes dos cientistas e de uma em especial. Ele dizia: temos que terminar esse projeto. Assim que os testes funcionarem com a energia dos biometais, poderemos trazer o Megatrix, o dispositivo definitivo. Ele é a peça final. Ele é a última e perfeita criação do rival. Irônico, a peça final e a criação do Light. Izuku estremece. Megatrix, peça final, dispositivo definitivo, rival do Light? Sim. Eles falavam de você, Izuku. Bem, pra ser sincero, era sobre o que você carrega no braço. Queriam algo, com todos nós e o Megatrix, algo que nem eu compreendiam. Queriam completar algo, e despertar. Mas eu não escutei muito. Só o que eu consigo lembrar, era que eles comentavam que o portador escolhido do Megatrix, ainda não é uma ameaça, por isso não atacaram, de maneira violenta. Eles não veem ameaça em você. Izuku ficou em silêncio. Mas creio que agora que você está controlando melhor seu Megatrix, eles podem repensar isso. O som do vento encheu o silêncio.
Eu realmente tenho que dominar todas as transformações. Eles não irão pegar leve comigo. O primeiro teste que eles estavam conversando começou. Tudo parecia estável, até que o biometal perdeu o controle. Ele era poderoso demais, mas completamente instável. A energia dele reagiu com a de todos nós. A explosão foi imensa. Ela enfraqueceu as nossas cápsulas de contenção e conseguimos escapar. Eu era um deles, mas eu estava muito fraco. Tentei fugir, atravessei uma ventilação, vaguei por horas tentando escapar, até cair em um beco. E foi lá que o Gray me encontrou. A voz de modelo A foi ficando mais baixa, quase melancólica. E o resto é algo que o Gray deveria contar. Izuku, ansioso, se inclina para a frente. Espera. O que aconteceu depois? Bem, essa parte é dele, garoto. Respondeu o modelo A, com um leve tom de ironia. Gray olha para o chão, silencioso por alguns instantes. O vento balança seu cabelo. Tudo bem, modelo A. Se é para contar, então eu conto. Izuku espera, atento, enquanto Gray respira fundo e se prepara para revelar o que veio depois, e como o destino dos dois realmente se cruzou. Gray respirou fundo, encarando o mar calmo diante deles. Eu nunca contei isso para ninguém, disse, com um leve tremor na voz. Naquela época, eu não tinha ninguém. Meus pais se foram há muito tempo. Só vivia com meu tio. Izuku ouvia em silêncio, respeitoso. E o pior, é que eu não tinha individualidade. Izuku ergue as sobrancelhas, surpreso. Você não tem? Não, respondeu o garoto, balançando a cabeça. Izuku abaixou o olhar, a lembrança de seu próprio passado lhe atravessando a mente. Eu sei muito bem como é essa sensação. Logo ele olha para o Megatrix. Gray sorriu de canto. E, parece que temos mais em comum do que eu pensei, não é? Bem naquele dia, eu só queria pensar. Saí para andar pelas ruas e esfriar a cabeça. Me perguntava o que faria da minha vida. Alguém sem poder, sem família e sem muitos amigos. Eu estava sem rumo. Tudo mudou quando vi uma luz fraca num beco. Parecia viva. Quando cheguei mais perto, percebi que era um modelo A. Ele estava caído, danificado. Eu o peguei, confuso, sem entender o que era. Mas antes que pudesse fazer qualquer coisa, alguém apareceu. Izuku franziu a testa. Alguém. Um ser alto, forte. A presença dele era sufocante. Queria um modelo a qualquer custo. Disse que eu não fazia ideia do que tinha nas mãos. Creio que ele era um dos inimigos que querem o Megatrix. Naquela hora, eu não queria problema. Eu quase entreguei. Mas aí eu ouvi uma voz fraca, a voz do A. Ele sussurrou: por favor, não me entregue. Eu não quero voltar. Bem, eu não estava em condições de gritar. Eu estava muito fraco. Mas ele ouviu. Gray sorriu de leve, nostálgico. Eu não sabia o que fazer, mas sabia que não podia deixá-lo morrer. Ele me atacou, me lançou contra a parede. Eu mal conseguia respirar. Quando ele se aproximou para terminar o trabalho, ouvi novamente. Se quiser viver, confie em mim. Eu confiei. Ele me disse algumas palavras, eu repeti sem pensar. Então uma luz tomou conta do meu corpo, e me transformei. Pela primeira vez, eu me tornei o Mega Man A, o escolhido do modelo A. Izuku sorriu, empolgado. Já posso até imaginar o resto. Você enfrentou e o derrotou, certo? Gray abaixou o olhar, envergonhado. Na verdade, não. O quê? Izuku arregalou os olhos.
Eu fui derrotado com poucos golpes. Eu não sabia usar os poderes. E acabei usando tudo. Quando acertei um golpe final, dei tudo o que tinha, e só consegui arrancar o braço dele. Mas ele ficou furioso. Começou a me espancar, sem parar. No fim, puxou o modelo A de dentro de mim. À força. Izuku ficou chocado. E mesmo assim, você sobreviveu? Por pouco. Eu achei que ia morrer. Mas de alguma forma, o modelo ainda estava comigo. O Biometal respondeu, sua voz digital soando mais suave agora. Quando ele tentou me arrancar, eu tive que tomar uma decisão arriscada e difícil. Abandonei minha parte física, o corpo do Biometal, e transferi minha consciência para Grey. Era a única forma de salvá-lo e mantê-lo vivo, e de não voltar para o laboratório, para aquele sofrimento de novo. Izuku respirou fundo, admirado. Mas, então foi isso que te enfraqueceu? Sim, respondeu o modelo A. Essa separação custou caro. Perdi metade do meu poder. Hoje só consigo usar cerca de 49% das minhas funções. O silêncio caiu novamente. Só o som das ondas quebrando. Izuku olhou para os dois, o humano e a consciência digital, e sentiu um respeito profundo. Então, essa é a história de vocês. Grey e o modelo A responderam juntos, em perfeita sincronia. Sim. Acho que agora eu entendo. Bem hora de contar a minha história. Grey estava surpreso, caramba. Você teve mais sorte no seu primeiro dia do que eu. Pior que sim. Izuku, ainda pensando em tudo que ouvira, cruzou os braços. Grey, aquele ser que te atacou. Você acha que ele podia ser um dos caçadores de X? Tipo ágil e outro reploide de armadura preta. Grey ficou em silêncio por um momento. Creio que sim, ele não era humano. Izuku cerrou os punhos, pensativo logo Megatrix emitindo um brilho tênue em resposta. Então eles ainda estão por aí. E podem atacar um de nós a qualquer momento. Possivelmente sim. Mas, por agora, não há muito o que possamos fazer. Izuku suspirou. Acho que não. Amanhã tem aula, afinal. Grey riu levemente. Pois é. A vida de estudante com poderes é difícil. Concordo, foi bom conversar. Saber de tudo isso, e saber que eu não tô sozinho nesse problema de reploides do mal. Grey assentiu, e o modelo A completou. Digo o mesmo. Finalmente alguém que entende as loucuras que passamos. Izuku riu, mais leve. Então, te vejo amanhã na UA. Sim, respondeu Grey. Até amanhã, Izuku. Até amanhã, garoto. Disse um modelo A. Os dois se levantaram, trocando um aperto de mão firme. Por um instante, a energia do Megatrix e o brilho residual do modelo A se cruzaram, pulsando como se reconhecessem um ao outro. Isso faz da gente a gente, amigos. Nós sabemos a história um do outro, né? Eu acho que sim. Amigos. Amigos. Depois disso, ambos seguiram caminhos opostos pela rua iluminada da cidade. Grey seguiu seu caminho, enquanto Izuku caminhava em silêncio, o coração aquecido por um sentimento novo. Ele olhou para o céu estrelado e sorriu. Um amigo, um aliado, contra essas ameaças que estarão por vir. O Megatrix brilhou discretamente em seu braço, emitindo um som suave, quase como se concordasse. E assim, sob a lua tranquila, nascia uma aliança que mudaria o jogo do destino. Estou aqui, Serge. Quais são as ordens? Raig Max, é hora de buscar o Megatrix e a energia restante do Biometal A. Estamos perto de concluir o objetivo. Uma vez completado, finalmente ele irá despertar, nosso mestre irá retornar. Estarei contente em ajudar no despertar do mestre. Desculpa minha falta de respeito, mas por que não ordenou a eles? E óbvio, o Violen não está no máximo, ainda está enfraquecido, seria facilmente derrotado. Angeline está totalmente danificado, manda ele seria uma completa perda de tempo. Não mandei o Gareth, porque tenho planos diferentes para ele.
Não irei mandar o Bais, ele é desobediente, muito temperamental, ele até iria mas não seguiria minhas ordens. Somente o mestre W tem controle absoluto sobre ele. Entendo, irei agora mesmo rastrear os alvos. Devo trazer com vida. Por enquanto sim. O biometal tem que ser extraído com o garoto vivo. Já o Megatrix, pelo que analisei pelos dados obtidos pelo Agile, ele tem um sistema de segurança automático. Nesse caso, nem ainda matar o garoto, irei ter que estudar maneira de remover o Megatrix. Certo, não irei falhar. Está tudo indo como planejado. Logo logo, você está de volta, mestre.